eu abri uma caixa de mensagens pedindo para vocês sugerirem temas. E vocês colocaram vários temas muito bacanas, mas teve uma sugestão particular que eu gostei bastante, que foi o seguinte: com a experiência que tenho hoje, o que eu faria se estivesse no primeiro ano da faculdade de psicologia? Esse tema para mim é um tema muito importante de se trabalhar aqui nesse canal, porque eu acho que pode ajudar todo mundo, independente do curso que está fazendo, seja psicologia, direito, medicina, engenharia. É o tipo de vídeo que eu gostaria de ter visto quando eu estava lá no meu início do curso e eu espero que possa ajudar vocês também. Hoje eu vou dar 5 sugestões, 5 dicas que eu daria pro Pedro quando estava lá no início do curso de psicologia. Vamos lá? Primeira sugestão. Essa é uma sugestão que eu até já falei em vídeos passados de forma mais superficial e eu vou tentar abordar de forma mais profunda aqui. Cultive bons relacionamentos dentro da universidade, dentro da faculdade, porque os bons relacionamentos serão mais importantes para você no longo prazo do que as boas notas. Veja bem, eu não estou falando com isso que você deve ficar nem aí para as suas notas não, sabe? Que você deve se esforçar o mínimo possível só para passar e tudo mais. Porque a gente sabe que algumas oportunidades de estágio, de pesquisa, iniciação científica, né, de indicação para trabalhos fora da universidade são pautados pelas notas, né? Então, o histórico acadêmico é importante, inclusive, para você que depois quer seguir carreira acadêmica, fazendo um mestrado, um doutorado. Existem uma série de oportunidades que vão chegar até você se você tiver um bom nível de rendimento acadêmico. Entretanto, o problema que eu vejo em muitos estudantes, e é um problema que eu tinha lá no início do meu curso, era se atentar demais, prestar bastante atenção na questão do rendimento e se esquecer um pouco dos relacionamentos. E no longo prazo, os relacionamentos são mais importantes do que as notas, porque quando você estiver no mercado de trabalho, por exemplo, serão os amigos que você fez na faculdade que te avisarão de oportunidades de trabalho, que te falarão sobre oportunidades de seleção acadêmica. Então é importante que você cultive boas amizades, porque no longo prazo elas vão fazer toda a diferença para você. É através das amizades, é através dos relacionamentos que você vai conseguir oportunidades de trabalho. Notas são importantes, se dedique e busque obter boas notas, mas não negligencie os relacionamentos. Não abra mão de ter bons amigos no seu curso. Segunda sugestão que eu daria para mim mesmo lá no início do meu curso: não seja preconceituoso com uma determinada área da sua profissão, uma determinada área do seu curso, só porque hoje você não se enxerga trabalhando nela. O que acontece, pessoal, é que muitos estudantes, quando entram em um curso superior, entram focados muito numa área, muito numa especialidade daquela profissão. E eles acabam fechando os olhos para todas as outras áreas, porque talvez eles não se identifiquem muito, porque talvez eles não idealizem demais aquela área, mas eu vou te falar uma coisa, por experiência própria, isso é algo muito prejudicial. Eu já falei aqui em outra oportunidade, em outros vídeos, eu tive a minha primeira experiência profissional na área hospitalar. Hoje eu sou um psicólogo hospitalar e infelizmente foi uma área que eu tive pouco contato no meu curso. Não somente porque, de fato, eu não tive muitas oportunidades de conhecer essa área dentro do curso, como também porque eu não me enxergava trabalhando no hospital. Então, quando eu pensava em qual área da psicologia eu ia trabalhar, eu pensava na psicologia clínica, eu pensei por um tempo na psicologia organizacional, mas a psicologia hospitalar era algo mais distante porque eu não me enxergava muito nesse contexto. E foi justamente no hospital que eu tive a minha primeira experiência profissional. Qual foi o resultado? Eu tive que me aprimorar, me capacitar depois de ter me formado, através de leituras que eu tive que fazer independentemente, através de capacitações, através da própria prática hospitalar. E aí eu fui aprendendo a como ser um psicólogo hospitalar. Mas se eu tivesse me dedicado um pouquinho mais dentro do curso a essa área, eu teria tido muito menos dificuldade no início da minha jornada profissional. Então essa questão é muito importante. Conheça, mesmo que seja minimamente, o máximo de áreas possíveis da sua graduação, do seu curso. Porque isso vai te dar um arcabouço teórico básico para depois você decidir qual área você vai seguir. Um lembrete importante: cursos de graduação
geralmente são generalistas. Você vai poder se especializar futuramente quando você acabar seu curso, seja através de um mestrado, através de um curso de especialização, você vai ter tempo para isso. Inclusive, se você quiser que eu fale um pouco sobre as especializações na área da psicologia, deixa aqui no comentário que eu posso produzir um vídeo futuramente falando só sobre possíveis especializações em psicologia, beleza? Mas os cursos de graduação, não somente psicologia, mas qualquer um, são generalistas. Eles visam te ensinar o máximo possível daquela área profissional e depois você se especializa. Essa é a minha segunda dica. Não seja preconceituoso. Tente conhecer o máximo de áreas possíveis que você não vai se arrepender. Terceira sugestão. Presta bem atenção que essa sugestão é muito preciosa. Eu queria muito que alguém tivesse me dito isso quando eu era um estudante. Cultive o hábito de ler artigos científicos. Presta bem atenção. Por que essa dica é tão importante? Porque eu percebo que muitas pessoas não têm esse hábito. Mesmo depois que se formam, mesmo depois que se tornam profissionais, não têm esse hábito. E esse hábito não é tão importante apenas para profissionais de saúde, não, gente. É importante para profissionais de qualquer área do conhecimento científico. Ler livros é muito importante. Inclusive, eu já publiquei 2 vídeos aqui no canal falando sobre indicações de livros que eu acho que todas as pessoas, sejam da psicologia ou não, devem ter. Livros de psicologia que todos devem ler. Mas os livros, apesar de serem muito importantes, não substituem os artigos científicos. Mas por que ler artigos é tão importante? Primeiro, porque os artigos tendem a ser mais atualizados. A publicação de artigo científico é muito mais linear, constante, dinâmica. O tempo todo, novos artigos estão sendo publicados, enquanto que a publicação de um livro demora muito mais tempo, requer muito mais estruturação, muito mais colaboração. Isso faz com que um livro bom não seja publicado do dia para a noite. Às vezes, um livro bom, ele demora anos para ser publicado. Os livros referências na psicologia, por exemplo, eles não foram publicados em pouco tempo. Eles demoraram anos para poderem ser publicados. O artigo científico não, ele é mais rápido, ele é mais dinâmico. Vamos imaginar que o artigo científico é como se fosse um story e o livro é como se fosse um vídeo do YouTube, certo? Você aprende das duas formas. Eles têm propostas diferentes, mas você aprende das duas formas. Nem sempre você vai estar com tempo para assistir um vídeo no YouTube, mas com stories, né, que são mais pontuais e mais objetivos, você consegue aprender também. Então, não é que o artigo substitui o livro ou o livro substitui o artigo. As duas formas de aprendizado são importantes, mas o artigo científico, ele te ensina mais a escrita científica. Quando você lê muitos artigos, você acaba escrevendo melhor também, de forma científica, que eu quero dizer. Qual é o ponto? Gente, publicar artigo científico, ao contrário do que muita gente pensa, não é algo que só quem está vinculado a um programa de pós-graduação, como estudante ou como professor, pode fazer. Qualquer profissional que quiser fazer uma pesquisa e que submeter essa pesquisa a um comitê de ética, né, e conseguir bons achados, pode publicar num artigo científico. Você não precisa ser um professor universitário, um pesquisador de algum laboratório de psicologia. Você pode fazer isso trabalhando na sua área profissional do mercado de trabalho mesmo. Então, quanto mais artigo você lê, melhor você escreve. Isso ajuda, inclusive, alunos que têm dificuldade na elaboração de um trabalho, de uma disciplina, ou alunos que vão ter que se submeter a um trabalho de conclusão de curso. Se você já começa lendo artigos desde o primeiro período, quando você chega lá no seu final de curso, 9º, 10º período, você já vai ter muito mais prática de como funciona a estruturação de um artigo e vai ter muito menos dificuldade de publicar o seu TCC, de escrever o seu TCC. Então essa é uma prática que deve ser cultivada. Leia artigos científicos, conheça as revistas, referências na sua área profissional e tenha o hábito de estar sempre se atualizando, não apenas com livros, mas com artigos científicos também. Tá gostando das dicas? Então por que você ainda não deixou seu like? Deixa o seu like, não vai te custar nada e eu tenho certeza que as 2 próximas dicas vão ser muito úteis e importantes para você também, beleza? A 4ª sugestão é uma sugestão muito importante também, que talvez você revire um pouco a cabeça, assim, revire o olho, mas é importante que eu diga isso. E eu diria para mim mesmo quando eu estava no 1º, no 2º período, que é o seguinte: não cole em nenhuma prova, em nenhuma atividade, ainda
que isso signifique que você vai reprovar a disciplina. Sabe por que eu digo isso, gente? Porque não é apenas uma liçãozinha de moral, ele tá querendo ser moralista pra gente, não. Você pode até pensar, Pedro, mas você nunca colou. Já colei, não me orgulho disso, né? Não colei apenas uma vez, colei mais de uma vez, mas eu percebo que isso não foi bom pra mim no longo prazo, sabe? Porque além do conhecimento não ter sido assimilado corretamente, às vezes quando a gente cola, a gente aprende a fazer as coisas pelo caminho mais fácil, sabe? A gente aprende a pegar atalhos para solucionar questões que a gente precisa solucionar, para obter alguns objetivos, como por exemplo, passar numa prova. Sendo que isso deixa a gente muito mal acostumado, sabe, gente? Quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente percebe que os caminhos mais fáceis, eles não dão conta do recado. A gente não consegue se tornar um profissional de referência pegando atalhos, pegando os caminhos mais fáceis. Então, desde o início, quando você ainda está na sua graduação, você tem que aprender que no longo prazo, o caminho mais difícil realmente é o caminho mais promissor. E isso é uma coisa que a cola, né, como a gente fala aqui no Nordeste, a fila, é algo que prejudica demais, porque você acaba muitas vezes se garantindo em outras pessoas que estão estudando por você para obter bons resultados em algumas atividades, em algumas disciplinas. Então aqueles resultados, eles não representam fielmente aquilo que você sabe. Isso é muito problemático, não somente porque você vai ter uma formação deficiente, pelo menos naquela disciplina que você colou, como também por conta disso, de você se acostumar a pegar atalhos e no longo prazo isso vai te prejudicar demais. Então não cole. Faça de tudo para depender só de você na hora de fazer uma prova. A quinta e última dica que eu daria para mim mesmo no início do meu curso seria essa: não seja imediatista, cara. Entenda que as coisas levam o seu devido tempo. Gente, o que acontece é que quando você está no curso, na graduação, você quer as coisas para ontem, você quer obter os resultados logo. Por exemplo, você quer uma bolsa ainda no primeiro período, você quer um estágio no segundo período, você quer começar a ganhar dinheiro e viver do seu curso ainda no terceiro período. E, gente, por mais que eu entenda que existem algumas raras exceções de alunos e de cursos que dão a possibilidade de você já começar a ganhar dinheiro enquanto você está estudando, essa não é a realidade da maioria dos cursos. A realidade é que na maioria dos cursos, inclusive psicologia, você só vai conseguir realmente ganhar um dinheirinho quando você se formar. Acostume-se com isso. As coisas realmente levam seu devido tempo. E quando você tenta antecipar as coisas, quando você tenta antecipar os processos, você acaba metendo os pés pelas mãos, fazendo escolhas ruins e se prejudicando ainda mais no longo prazo. Quando a gente percebe que, poxa, eu preciso viver o meu momento, eu preciso viver minha fase, a gente consegue um rendimento melhor, a gente consegue aprender melhor aquilo que a gente está estudando e a gente consegue fazer escolhas mais assertivas. Quer um exemplo? Eu vi vários estudantes, na época que eu estava na graduação, pegando 7, 8, 9 disciplinas, sabe? Pegando disciplinas muito além da grade curricular, antecipando para poder terminar o curso em 4 anos e meio e se formar rápido. Qual é o resultado disso? A maioria deles não dormia bem, não comia bem, não saía de casa, não fazia absolutamente nada. Eles viviam em prol da universidade. E isso é muito problemático. Eu sei que muitos de vocês que estão vendo esse vídeo não têm nem sequer essa possibilidade porque estudam e trabalham ao mesmo tempo. Essa é a realidade da maioria dos estudantes universitários. Mas mesmo você que não precisa trabalhar, entenda que antecipar demais o seu curso para acabar em pouquíssimo tempo pode fazer com que a sua saúde mental fique prejudicada. Porque se você não dorme bem, se você não faz atividade física, se você não tem um ciclo de amigos, você acaba desenvolvendo transtornos de ansiedade, você acaba se tornando uma pessoa muito reclusa, muito isolada, e aí isso abre portas para um transtorno de humor como uma depressão se instalar. Você precisa entender que você não é apenas um estudante universitário, você é também um estudante universitário. Você precisa de amigos, você precisa de vínculos sociais, você precisa cuidar de todas as esferas da sua vida, não somente a esfera acadêmica. Então, se você tem que abrir mão do seu sono, e eu já falo aqui, ó, nesse vídeo sobre a importância de dormir bem. Se você abre mão do seu sono para poder pagar 7, 8, 9, 10 disciplinas, você precisa repensar isso. Talvez você esteja sendo imediatista. Entenda que no tempo certo você vai se formar, no tempo certo você vai se inserir no mercado de trabalho e
Se você conseguir fazer boas amizades, se você conseguir ser um estudante bom, a chance de você ter uma oportunidade de trabalho aumentará bastante. Então, calma, calma. Viva o momento presente e não seja imediatista. Não vou pedir muito não. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve aí e pronto. Acompanha o meu canal. Tchau e até semana que vem.